Olá, povo de Deus, mais uma vez aqui para ler a Bíblia para vocês. Eu vou ler para vocês 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante, vai falar: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Deixe seu joinha para ajudar aí no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 1, e vamos ler junto comigo. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomamos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles. E, chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai, meu senhor, ela era emprestado. Quer dizer, o machado que ele estava cortando a madeira, ele pegou emprestado, né? Mas quando ele bateu na madeira para cortar essa viga, o machado voou e caiu dentro do rio. E disse o homem de Deus, onde caiu? Elias, né? Não, Eliseu, porque Elias já morreu. Eliseu, né? Que agora era Elias, agora é Eliseu, o homem de Deus. E caiu, e ele falou, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. De passares por lá, não, de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e guardou ali não uma nem duas vezes, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. E disse um dos servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel,
fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e começaram e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere peste esta gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiai-vos-ei ao homem que buscai, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra este os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-eis, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu o que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor, e não entraram mais tropa de sírios na terra de Israel. Samaria é cercada. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 50 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor te não acode,
donde te acudirei eu da eira do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe, eu ao outro dia dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse assim, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, pois, que, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor. E estando ele ainda falando com ele, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, por-se-á fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissemos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos. Ai, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E, chegando à entrada do arraial dos sírios,
eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas aos seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, este leproso à tenda do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupa, e foram e foram e o esconderam. Então voltaram a entrar em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns ao outro: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós calamos se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumento atado e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que, esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial e a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Torne-se, pois, cinco, cinco dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviamo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou como mensageiro após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamento que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava, e o
povo atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, e a porta de Samaria, e a porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso suceder. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Quer dizer, ele morreu porque ele estava lá na porta, ele viu tudinho, né? O que se passou, do jeito que Eliseu falou, mas não comeu da farinha nem da cevada. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Passaram por cima dele. A sunamita volta para a sua terra. E falou a Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, toda a grande obra que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é seu filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Hazael mata o Ben-Hadad, a Ben-Hadad. Hazael mata a Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar desta doença? Foi, pois, Hazael a encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados. E veio e se pôs diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe: certamente viverás. Porém, o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá.
e afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar. E o homem de Deus chorou. Então disse Azael: Por que chora o meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos olhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matará a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Hazael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e foi a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Porque eu estou lendo Reis, eu li primeiro Reis, agora eu estou lendo segundo Reis, porque se chama o livro de Reis. Porque depois do rei Davi, depois do rei Saul, né, veio o rei Davi. E o rei Davi, Deus falou para o rei Davi que não faltaria varão sobre o trono de Israel, se ele andasse em inteireza de coração, seguindo os mandamentos que Deus deu a esse povo israelita. Então, Davi seguiu de inteireza de coração e não faltou varão para o trono de Israel. Ele colocou seu filho, né? E Deus falou essa mesma coisa para Salomão, que se ele andasse de inteireza de coração, obedecendo todas as leis que Deus tem dado a esse povo israelita, não ia faltar varão sobre o trono de Israel. Mas Salomão andou, né? Davi andou, Salomão andou, porém, no final ele se perverteu com as mulheres de cinco, de cinco legião, né? De cinco legião, não, de cinco, vamos dizer assim, de cinco países, né? Foi Eteu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. De cinco gerações lá, da parte da legião de Satanás. Então, Salomão se perverteu com esse grupo de mulheres, né? Era cinco grupos de mulheres de cada cidade, de cada tribo lá da legião do mal. Então, ele se perverteu, morreu sem salvação por conta disso, pela desobediência. Mas, como Deus tinha dito que não ia faltar varão sobre o trono de Israel, então os filhos do rei foram assumindo o lugar de seus pais. Foram assumindo, foram assumindo. Quando aquele que era rei não tinha filho, outro sucessor entrava como rei de Israel, né? Como está aqui. Morre um rei, entra outro, mesmo que ele seja bandido. Eles estão na lei de Deus e depois se bandeia para a legião do mal, né? Estão na legião de Deus, se bandeia para a legião do mal, são destruídos, Deus deixa com que eles sejam destruídos. E assim é por isso que está escrito o livro de Reis, né? Porque é reis, é um rei atrás do outro, no trono de Israel. É um rei atrás do outro, tomando conta. Então, morreu o rei, agora vai estar o reinado de Jeroão, é o que está falando. Esse Jeroão, já falei anteriormente, né? E agora vou falar dele de novo aqui em Segundo Reis. E no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, que Acabe também foi rei, morreu, e esse filho de Acabe, morreu Acabe, que era rei, e agora Jorão, que é filho de Acabe, vai se tornar rei também, que era rei de Israel, reinando
ainda. Jeosafá também era rei, o filho dele também foi. Em Judá começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá. Como eu estou dizendo, passa, o reinado está passando de pai para filho. Jeosafá morreu, né? E o filho Jeoroão, filho de Jeosafá, vai ser rei, né? Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar. Em 8 anos reinou em Jerusalém, né? O filho de Josafá. E assim vai. Reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, os reis, né, eles assumiam os tronos de Israel. Né? Assumia, não faltou varão nos tronos de Israel, mas só que são reis da legião do mal. Eles estão lá reinando, mas para a legião do mal, na religião não foi aqui. Qual era mal aos olhos do Senhor. E ele sabia dos mandamentos, sabia de tudo. Porém, o Senhor não quis destruir, ajudar por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. E nos seus dias se rebelaram os adomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Por isso, Jeorão passou a Zaí e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele e os capitães dos carros, e o povo foi para a sua tenda. Todavia, os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá até ao dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna também se rebelou. O mais dos atos de Jeroão e tudo quanto fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas de Judá. Então, o povo de Judá é quem escreveu o livro de crônicas, que eu ainda não vou ler. Então, tem passagem aqui do feitos desse rei que não é escrito no livro de crônicas. Por quê? Porque são reis maus, não adianta relatar a maldade desse rei, né? Então, eles só estão relatando lá no livro de crônica as bondades dos reis que eram bons. E o Jeroão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeroão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque Acabe também se desviou como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Ahazael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Israel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria.
e desceu a Casias, filho de Jeroão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Israel, porquanto estava doente. Isso já foi lido em 1 Reis, né? Eles estão repetindo aqui, né? Essas passagens estão repetindo, porque lá em 1 Reis também já teve essa leitura, né? A respeito desse rei. E aqui está repetindo, está reforçando, né? Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezebel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e torna este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Nise. Entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos e lava-os à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, unge-te, rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta a Ramate de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam assentados. Aí, ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirá a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos e os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezebel. E toda a casa de Acabe perecerá, destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. E os cães comerão a Jezebel no pedaço do campo de Israel, não haverá quem enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos seus servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem, porque veio a ti este louco. E ele lhe disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora fazem-nos saber. E disse assim, e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor: unge-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú, reina. Assim Jeú, filho de Jeosafá, filho de Nis, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo o Israel, por causa de Azael, rei da Síria.
Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Israel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e disse: Jeú, se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isto a Israel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Israel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Israel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envie-o ao encontro e diga a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazes com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a ele, disse assim: Diz o rei a paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nise, porque ainda anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam o seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço do campo de Nabote, e o Jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse: Ele quer paz, enquanto a prostituição da tua mãe Jezebel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: Traição a Acasias. Mas Jeú, é, mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidicá, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do caminho de Nabote e os israelitas, porque lembra-te de que, indo eu e tu, junto a cavalo após seu pai, Acabe, o seu senhor, pois sobre ele está sentença, dizendo: Por certo vim ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor. E neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o, lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú o perseguiu, dizendo: Fere também a este. E o feriram no carro e a subida de Gu, que está junto a Ibleão. E fugiu a Megido e morreu ali. E seu servo levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram
na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezebel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e os olhos pela janela, e entrando Jeú pela porta, disse ela: Teve paz, Zinri, que matou a seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daqui abaixo, e lançai-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue, e a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita, olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultura, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jireel, os cães comerão a carne de Jezebel. E o cadáver de Jezebel será como esterco sobre o campo na herdade de Jireel, de modo que não se possa dizer: Esta é Jezebel. Então, os cães destruiu ela toda, né? Por conta que Deus disse que ela ia ser de comida pelos cães. Jeú extermina a casa de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu carta e as enviou a Samaria, ao chefe de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituir um rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: Se forde meus e ouvindo a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filho de vosso senhor, e vinde a mim amanhã, a este tempo. Israel, o filho do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e o puseram as suas cabeças num cesto,
e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxemos as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justo, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem feriu a todo este, sabei, pois, agora que da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos. E desceram a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanha-os vivos, e eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Betequede 42 homens, e nenhum deles deixou ficar. Jeú encontra a Jonadab e mata os servos de Baal. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu o é para contigo. E disse Jonadab: então se dá-me a mão. E deu-lhe a mão. E Jeú fez-lhe subir consigo ao carro e disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Por isso, chamai-me agora a todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não lhe falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servos de Baal. Ele foi esperto, né? Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo o Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem dele ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado a outro. Até o povo israelita, né, tinha povo israelita que servia a Baal nesse tempo, né? E está aqui. Também Jeú enviou por todo o Israel, né? Quer dizer, no meio dos israelitas tinha muitos que servia a outro Deus e não a Deus, né? Então ele fez juntar tudo num só lugar, né? Um do lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: Tira
as vestimentas para todos os servos de Baal, e ele lhe tirou para fora as vestimentas. E entrou Jaú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, somente, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifício e holocausto, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhe: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum, e os feriram ao fio da espada e os da guarda e os capitães os lançaram fora e entraram no mais interior da casa de Baal e tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até ao dia de hoje. Isso era o que era para ser feito, né? Se essa lei de Deus fizesse dessa forma com esse povo, né? Uma certa religião que tem no dia de hoje, né? Uma certa religião que tem no dia de hoje, que é cheia de deuses, né? Fazendo o povo adorar vários deuses, né? Vários santos, né? Feito pela mão do homem, como aqui, né? Como aqui. Só que Deus hoje não manda fazer esse tipo de coisa, né? Não manda, não quer que destrua dessa forma. Bem que merecia, mas não, Deus não quer que aconteça isso. Deus quer que esse povo se arrependa, que deixe de adorar esses ídolos nos dias de hoje, né? Tem muito inventar essa religião para isso, né? Tem essa que é a que predomina no mundo nos dias de hoje, que é da legião do mal, né? Essa certa religião aí que prega que é da legião do mal, é uma religião, né? Ela é uma religião da legião do mal, né? Que faz com que o povo adore ídolo, né? Se ajoelhe aos pés desses ídolos criados por homens que não têm nenhum poder. Invocam o nome de Deus perante esses ídolos, mas que não servem para nada, são adoração vãs, né? Porque Deus quer que adore ele unicamente, ajoelhe para ele unicamente, não aos pés dessas estátuas, desses santos, dessas santas que o povo inventou aí. Não só nessa religião que o povo inventou, como tem outras religião que adora também outras coisas, né? Então, todo esse povo faz parte da legião do mal, da legião de Satanás. Mas nos dias de hoje, Deus quer que esse povo saia dela, né? Saia dela, porque essa religião que foi criada aí, que adora esses ídolos, é uma legião que predomina no mundo inteiro. Essa legião é muito grande, onde tem a sua cidade, onde é administrada toda, né, as suas filiais, né? A cidade de Satanás, nos dias de hoje, dessa legião aí, não é? É uma religião que vem da legião do mal, que faz o povo adorar essas estátuas, esses santos, essas santas, né? Etc, e etc. Faz parte da legião do mal, da legião de Satanás, e ela é muito poderosa, que ele, como está lá em Apocalipse, né? O nome essa cidade consta que vai que é essa cidade lá em Apocalipse, né? E etc, e etc. Eu vou ler para vocês isso, vai demorar um pouco, né?
Mas essa religião, que é da legião de Satanás, ela predomina no mundo inteiro e ela tem sua sede, a sua sede principal me esqueci o nome do país, né? Que se chama Vaticano, nessa cidade, que predomina perante o mundo inteiro, que faz parte da legião de Satanás, né? Então, Deus não quer destruir esses templos deles, né? Mas quer que o povo que frequenta ele se volte para a legião de Deus para adorar só a Deus, que ele se arrepende e deixa essas práticas, né? No final vai ser uma grande batalha, né? Já tem batalha, porque eu sou testemunha de que essa legião, dessa religião de Satanás, né, que predomina no mundo inteiro, onde sua sede é lá no Vaticano, eu fui confrontado em um dos servos dessa igreja, né, que quase ele batia em mim, né? Eu fui falar de Deus para ele a verdade, né? A verdade, ele disse que tinha sido Satanás, que tinha mandado eu ir lá falar com ele e tal, tal. Como ele era muito meu amigo, a gente foi criado desde pequeno como um irmão, eu relevei, não quis brigar com ele, parei e deixei ele com sua ignorância, né? Não parei, não falei mais, então a gente se acalmou e não discutimos, né? Mas essa legião é muito poderosa, né? Essa é uma da sua sede é lá no Vaticano, né? Essa legião de Satanás é muito poderosa. Qualquer membro dela que for falar de Deus em verdade, ele se rebela contra você. E se você não tiver cuidado, é capaz de ser morto por um deles, porque ele não acredita na doutrina de Jesus Cristo. Eles não acreditam na doutrina de Jesus Cristo. Então, eles criaram a sua própria doutrina, criaram seus próprios ídolos, né? Seus santos, para que o povo adorem, né? E isso faz parte da legião de Satanás. Eu não estou ofendendo a vocês que fazem parte dela, apenas estou alertando que só se deve adorar a Deus se Deus dá uma oportunidade a vocês de vocês abandonar essas práticas e volte para a legião de Deus, né? Porque essa essa religião aí trouxe muitas filhas, né? Trouxe muitas filhas, né? Muitas filhas que se denomina igreja, igreja fulano de tal, igreja ciclana de tal, e são filhas dessa mesma religião, né? Elas seguem quase os mesmos padrões, falam de Deus, mas é diferente da doutrina de Cristo, né? Da doutrina de Cristo, porque aquele que faz contra o que Deus está mandando, o que Cristo está mandando, faz parte da legião de Satanás também. Então, eles usam o nome de Deus para disfarçar, né? Eles fazem teologia para, para desviar da verdade daquilo que Cristo manda que nós façamos nos dias de hoje. Por isso, são filhas dessa religião aí, onde a sede é lá no Vaticano, né? Essas outras igrejinhas inventadas pelo homem, né? Que foi o homem que inventou, não foi Deus, porque a verdadeira igreja é a igreja de Deus, né? Onde Cristo resgatou com o seu próprio sangue. Cristo é o corpo da igreja de Deus e ele é a cabeça da igreja de Deus. Então, não existe outra igreja verdadeira a não ser a igreja de Deus, né? Essa é a única e verdadeira, a igreja de Deus, que prega o verdadeiro evangelho, né? Essas outras, todas que tem por aí, foi o homem que inventou, né? Já vi até igreja com o nome Igreja de Deus, mas na frente tinha Igreja de Deus Pentecostal. E na Bíblia não consta dessa forma. Na Bíblia encontras assim: Igreja de Deus. Está lá em Atos 20, 28, está em 1 Coríntios, 2 Coríntios, etc, e etc.
está escrito somente Igreja de Deus. Se alguém adulterar, porque é falsificada também, né? Você não pode botar Igreja de Deus Pentecostal. Eu já passei por uma que estava lá escrito Igreja de Deus Pentecostal. Não é. É só Igreja de Deus. Igreja de Deus. Foi Cristo quem adquiriu com o seu próprio sangue lá na cruz, né? Então, é essa igreja que nós devemos seguir, porque todas essas outras que tem por aí são igrejas falsas, né? Foi o homem que inventou para seu próprio deleite, para extorquir o povo que nela vão com dízimo, com campanha, com de campanha, tem outras coisas que eles fazem, projeto, não sei de quê, tem com campanha, assembleia, um negócio assim que eles inventam para tirar dinheiro do povo. Eu fui numa aqui em Pernambuco, em uma campanha, sei lá, é campanha mesmo? É campanha, tem campanha e tem outro nomezinho que eles fazem também, que eles armam meio mundo, procura um canto grande da cidade e eles armam lá um palco lá, né? Não prega a palavra, bota alguém para cantar, depois vai um, lê os versículos, mas depois, no meio, é feito formiga com aqueles alforjes, constrangendo o povo que está ali assistindo. E é mesmo que formiga, eu presenciei isso. Eu fui até uma filmagem, mas o meu celular no tempo não salvou, mas eu fui. E eles andam com formiga no meio desse povo. Congresso, lembrei, congresso. Eles fazem congressos e campanha no meio da. Eles vão para. Escolhe uma cidade, e fazem de cidade em cidade, nesse estado. É aqui em Pernambuco isso. É em Pernambuco. Que eles fazem, eles montam, botam milhares de cadeiras, né? Eles chegam nas cidades onde tem um pátio grande, eles armam um palanque, né? Como aqueles coisas que fazem show, né? Então, eles enchem de cadeira de todas as igrejas que tem na cidade, eles botam milhares de cadeiras, então ele traz os seus coral, o povo lá para cantar, cada cantor vem, ganha uma fortuna, cada pastor que vem se apresentar também ganha uma fortuna, né? E os saqueadores dele, né? Os saqueadores andam com uma varinha desse tamanho, na ponta dessas varinhas tem um bisaquinho, um alfoge. E eles andam fileira em fileira, parece formiga, arrecadando dinheiro. Eles fazem isso por essas campanhas durante 2, 3 dias em cada cidade, aqui em Pernambuco. Eu já vi muito, né? Eu já vi muito eles fazerem isso. Lá em Vitória de Santo Antão, onde eu morei, eles faziam muito isso. Eu fui a ver um congresso lá, era congresso de jovens, se não me engano, e eu fui onde eu filmei, mas não consegui salvar essa gravação. Mas é feito formiga no meio do povo, os, os arrecadadores dele, com aqueles alforjezinhos, carreira acima, carreira abaixo, arrecadando dinheiro. Durante 3 dias eles fazem isso, para tirar dinheiro do povo, né? Agora, quando tem um membro necessitado na própria congregação dele, eles não são desse de tirar 10 centavos para comprar uma cibalene de suas ofertas para ajudar um irmão que está necessitado na sua congregação. Não existe isso. Se tiver alguém necessitado, ele ainda faz, o pastor dele, ainda faz alguma campanha perante aqueles irmãos que estão lá na hora lá, para ver se alguém ajuda aquele irmão que está precisando de uma ajuda. Mas das arrecadações dele, né? Não centavo. E cada culto que tem, ele faz 3, 4 cultos por semana. É reunião de não sei de quê, círculo de oração. Eles inventam um monte de coisa durante a semana. Cada vez que abre a igreja, tem arrecadação, né? Os membros que vão para lá já vai prevenido para levar os seus trocadinhos para dar para eles. Por isso que eles são assim, né? É uma igreja muito poderosa aqui em Pernambuco. Então, não é a Universal, não, é uma assembleia. Ela é muito poderosa aqui, né? Já brigaram eles, era um só, mas brigaram os sócios
e separaram, fizeram duas assembleias. Então, a maior ficou, né? Até vi um vídeo dele, ele tem uma cara de muito cínico, assim, esse chefe dela, o dono, né? Mas é assim, dessa forma, eles ficam extorquindo as pessoas durante os seus congressos e os seus eventos que eles fazem no meio da rua, né? Mas se um membro precisar de um palito de fósforo queimado da igreja, da congregação, ele não tem para ajudar. E os seus pastores brigam por salário, discutem um com o outro por causa de salário quando é tempo de regime. Eu estou falando isso porque eu tenho um irmão que fazia parte dessa congregação e ele presenciou muitas vezes essas brigas dos pastores por aumento de salário. E um verdadeiro cristão, ele não trabalha pregando a palavra de Deus para receber alguma coisa, mesmo tendo direito, como o Evangelho fala sobre isso. Mas Paulo trabalhava, ele tinha direito de comer daquilo que arrecadasse da congregação, mas não o fazia, e ele ainda trabalhava com o dinheiro que Paulo ganhava fazendo tendas, ele ainda pegava do seu salário para ajudar os irmãos dentro da congregação da Igreja de Deus, né? Paulo fazia assim. Mas hoje não. Os pastores de hoje, nessas igrejas, eles não querem trabalhar, eles só querem comer às custas de seus membros. Coitados, às vezes não tem nem o que comer, né? Porque são burros, não lê a Bíblia, né? Eles não, desculpa a expressão aí, tá? Não quero ofender ninguém, mas vocês não lê a Bíblia para entender. Então, esses pastores extorquem vocês, porque vocês não lê a Bíblia para distinguir o que é certo e o que é errado, qual o verdadeiro evangelho e qual o falso evangelho que esses cães gulosos apresentam para vocês. Me desculpem, eu não quero ofender ninguém, mas é a palavra de Deus quem diz essas coisas, né? Se você estudar a Bíblia, é por isso que eu estou lendo a Bíblia, a vocês que estão assistindo, eu estou lendo a Bíblia para alertar dos erros que você comete dentro de uma falsa igreja, né? Dentro de uma igreja de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Se dentro de uma igreja existe mentira, existe uma pregação falsa, essa igreja não é igreja de Deus, mas sim da legião do mal, da legião de Satanás. Isso é bem claro, né? Então, não é que todos sejam santos, né? Não. Todos nós pecamos, né? Mas são pecados relevantes que Deus o perdoa, como perdoou o rei Davi pelo seu adultério e por matar o marido da adúltera, né? Etc. Deus perdoou, ele clamou a Deus. Então, se você também faz a mesma coisa, se arrepende, está no erro, se arrepende e deixa de errar, Deus perdoa também, né? E você pode ser salvo, né, no último dia. Então, dando continuidade, Baal fizeram dela latrina até o dia de hoje, né? Assim, Jeú destruiu a Baal de Israel. Nossa, Baal de Israel. Israel, o povo israelita, é um povo de Deus, mas são um povo muito rebelde, esse povo israelita. No meio do povo israelita tinha Baal, né? Tinha Baal, esse da legião de Satanás, como está dizendo aqui. E assim Jeú, né, esse novo rei, destruiu a Baal de Israel, porque dentro de Israel tinha muito seguidor de Baal. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão. Ele fazendo o bem para Deus, mas estava fazendo os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, com o que fez pecar a Israel. Também ele fazendo o bem, né? Fazendo o bem para Deus, tirando a maldade desses ídolos de dentro do povo israelita, mas ele também andava em pecado, como está escrito aqui, Jeú, não, Jeú, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que faz pecar a Israel.
a saber, dos bezerros de ouro que estava em Bet e em Dan. Né? Então, ele tinha bezerro de ouro, outros ídolos ele tinha também. Quer dizer, era o sujo falando do mal lavado, né? Mas ele estava fazendo isso para Deus, para livrar o povo israelita desse pecado. Por isso disse o Senhor a Jeú, por quanto bem agiste, Deus está dizendo, por isto disse o Senhor a Jeú, porquanto bem agiste em fazer que é reto aos meus olhos, né? Deus se agradou daquilo que Jeú fez, mesmo Jeú sendo transgressor, né? Ele é um rei transgressor também, que ele está fazendo a mesma coisa que Jeroboão faz, né? Por isso, disse o Senhor a Jeú, porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a quarta geração, se assentarão no trono de Israel. Né? Então foi bom. Né? Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel. E desde o Jordão até o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os gaditas, né, os rubenitas e os manassitas, desde Aroê, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Baçã. Ora, o mais dos atos de Jeú, tudo quanto fez e tudo o seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas de Israel. E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeocás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Então, é assim. Como eu já falei, os reis, né? O trono de Israel nunca vai faltar rei. É morrendo um rei e entrando outro. Os filhos do rei, o rei pode ser bom, o rei pode ser mau. Seu filho assume o reinado no trono de Israel. É como está dizendo aqui. Então, Jeocás, seu filho, reinou em seu lugar, né? Em Israel. Então, é assim que acontece, né, em Israel. Não vai faltar varão sobre o trono de Israel. Nos dias de hoje também não vai faltar varão, porque Deus não quer mulher no comando da aliança, da nova aliança também. Deus não quer mulher cabeça, né, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Apesar que tem mulher para ajudar, mas para ser cabeça da igreja, Deus não quer que isso aconteça como aqui. Porque Deus aqui não vai faltar varão sobre o trono de Israel. Então, aqui em Reis é o que está falando a respeito desse rei sobre o povo israelita, né? Então, vai morrendo um rei e seu filho vai seguindo seu reinado. Quando esse que morre não tem filho, então entra outro, e assim como lá, né? Salomão morreu, entrou seu filho. Depois de seu filho, entrou outro filho, e foi o outro filho, e foi o outro filho de cada rei, né? O outro filho, outro filho, outro filho. Quando esse filho não tem filho, então entra outro rei de outra tribo, Deus institui outro rei, e assim vai. Mas não falta varão sobre o trono de Israel, como agora, né? Jeú morre, então Jeocás, o seu filho, vai assumir o seu reinado, né? Então não falta varão sobre o trono de Israel. Eu voltarei com o vídeo de número 76, né? Muito em breve,
Obrigado a todos pela atenção, vocês que viram o meu vídeo, acompanharam a minha leitura, né? Graças a Deus. Muita saúde para vocês, muita paz, muito amor, muita perseverança e prosperidade. Se vocês andar no caminho reto, na legião de Deus, abandonando a legião do mal, a legião de Satanás, né? Então vocês poderão, não é que vocês estejam salvos ainda, né? Porque tem religião aí e falsa igreja, onde os membros dizem que estão salvos, né? Eu não estou salvo, eu não sei, quem sabe é Deus. Eu estou caminhando para a salvação, né? Estou na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, sem dúvida, né? Porque está no Evangelho. Cristo nos deu essa doutrina, e a verdadeira igreja é a igreja de Deus. Essas outras que tem por aí, todas essas outras, faz parte da legião do mal, da legião de Satanás. Ele fala em Deus, mas é com falsidade e com mentira, com ensinamentos falsos. Então, fazem parte, essas igrejas evangélicas fazem parte da legião do mal, da legião de Satanás, porque a legião de Deus, na igreja de Deus, não pregam mentira, só pregamos a verdade. A igreja de Deus prega a verdade. Só igreja de Deus, né? O que está na Bíblia, aquela que Cristo adquiriu com seu próprio sangue lá na cruz. Atos 20, 28, né? Então é assim, meus amados. Mantenham-se firmes na legião de Deus. Abandone a legião de Satanás, mesmo falando em Deus, porque Deus, que é Satanás, também é crente, né? E eles também têm muito poder. Eles fazem milagre para esse povo, para que vocês, perante esses milagres, não se separe dele e seja escravo dele para sempre. Então, se oriente, leia a Bíblia para entender, né, aquilo que Deus ordena, aquilo que Cristo ordena para que façamos nos dias de hoje, para que vocês cheguem a ter a vida eterna, né? Mas se vocês querem estar na legião do mal, na legião de Satanás, ouvindo falsos pastores, nas falsas igrejas, vocês estão perdidos. Não estou julgando vocês, porque ai de mim julgar alguém, né? Eu apenas estou falando aquilo que Deus manda falar perante o que as Escrituras diz, né? Não é eu, é o que a Escritura diz. Porque se vocês acompanhar os meus vídeos, vão lá para o YouTube, né? Assistam meus vídeos, compartilhem, tente entender isso que eu estou lendo, para que vocês venham saber o que é certo e o que é errado, para que vocês possam ter vida eterna. Eu estou lendo, comecei a ler agora, vou fazer o vídeo de número 76, o próximo, né? Vou fazer o vídeo 76. Então, bem, se vocês têm tempo para fazer outras coisas, tenha tempo, tire um tempinho, que é uma hora e meia, para ouvir a palavra de Deus. Isso não é nada perante um dia que Deus dá a você, né? Com saúde, com paz. Então, leia a Bíblia, pegue a sua Bíblia. Vou conferir o que é que esse irmão está falando, né? Vou conferir. Então, veja o título do vídeo, abra a sua Bíblia naquele título e leia junto comigo, preste atenção, né? Se tem alguma palavra lida errada aqui, é porque eu não sei ler direito, eu só tenho até a quinta série a pulso, né? Do primeiro grau, então não tem essa leitura toda. Eu estou lendo de acordo com aquilo que Deus me dá, com esse entendimento que Deus me dá, para eu ler, para mostrar a vocês onde está certo, onde está errado, né? Então, muito obrigado a todos pela atenção, que Deus abençoe a todos. Deixe seu joinha aí. Eu estou postando no Facebook e na página A Verdade na Bíblia, mas seria bom que vocês curtissem lá no YouTube, né? Curtam na página, curtam no grupo, curtam no Facebook, porém lá no YouTube, que é onde vocês vão ver a relação de todos os vídeos, né? Tá? Um abraço a todos, fique com Deus,
né? E eu voltarei com o vídeo de número 76, tá? Muito obrigado, um abraço a todos.